Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do EBD Online, esta EBD bem pertinho de você. Estamos aqui para comentar a lição de adolescentes, lição esta que nesse trimestre tem grandes cartas para nós. Semana passada tive a oportunidade de estar com os irmãos para falar sobre a carta aos Hebreus, né? A poderosa mensagem da carta aos Hebreus. E esta semana se estende para falar sobre a questão da fé na carta aos Hebreus. Nós vamos ter essa oportunidade de comentar a lição de número 4. E nesta lição, como vocês sabem, eu gosto de explorar os objetivos que são colocados para vocês. Primeiro, explicar o conceito de fé. Segundo, apresentar a galeria dos heróis da fé. Terceiro, destacar a importância da fé na vida do cristão. Então a gente vai de forma rápida, os irmãos sabem que nós temos pouco tempo para trazer alguma contribuição para os irmãos na aula desta lição e queremos justamente trazer algum enfoque pedagógico ou doutrinário nesse quesito. Então, primeiro, na questão do texto, né? Nós temos Hebreus 11, de 1 a 6, que é o texto que vai servir para nos nortear, que é o texto que vai até conceituar o que é fé. Né? Justamente o versículo de número 6, onde vai trazer para nós que sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? Agradar a Deus, a quem nos chamou. Não é? Que é o texto da mensagem. Trazendo isso no comparativo à lição de adultos, seria o texto áureo dos nossos adolescentes. Não é? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele exista e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Lembrando que esse texto está na nova tradução da linguagem de hoje, que é sempre interessante que os irmãos usem mais de uma versão na vossa aula, para que os irmãos possam ter uma maior compreensão, tá bom? Então, a gente tem aqui uma lição que é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, vocês têm o conceito de fé, então o que é fé, e aqui vai ser narrado, trabalhado a ideia do que é fé. Então, não só naquilo que o autor traz para nós, o que é fé, mas naquilo que o seu aluno, ele também sabe o que é fé. Então, antes de colocar a visão conceitual da lição, é interessante que você busque saber do seu aluno o que ele já sabe sobre fé. Perguntar o que eles têm de conhecimento sobre fé e, se possível, trazer um exemplo de fé. Tá? Então, muitas pessoas hoje fazem uma confusão enorme. Eu tenho fé que vou passar de ano, eu tenho fé que vou comprar o meu carro, eu tenho fé que vou regularizar minhas dívidas mês que vem, eu tenho fé, muito associado às questões consumistas e aquilo que nós iremos possuir, independente dessa crença em Deus Todo-Poderoso. Então, uma associação, muitas vezes, dentro do seu ego. Então, é bom fazer essas perguntas e tentar associar a fé que uma vez nos foi dada, tá bom? Então, vamos lá. Do primeiro tópico, o que é fé, o comentarista, ele traz um auxílio didático que é interessante aí para vocês darem uma pesquisada, aqueles que possuem, né? Que é do pastor José Gonçalves, um material muito pertinente
sobre o substantivo grego pistis. E no segundo tópico da lição, grandes exemplos de fé. Aqui possivelmente é onde você vai passar mais tempo, querido professor. Isso porque na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, nós temos uma galeria dos heróis da fé. Esse título ele já ficou marcado, então existem até livros com os heróis da fé. Eu coloco aí na tela para vocês a capa de um livro da nossa casa publicadora, o livro Heróis da Fé, e existem outros até, tá? Semelhantes que aparecem aí, tá? Então, a galeria da fé é diferente, é claro, de muitos que foram intitulados como heróis da fé. Mas nós temos essas pessoas que se destacaram aqui no capítulo de número 11 e muitos outros que podem ser citados como homens cuja fé foram exemplos para cada um de nós, tá bom? Então, do tópico 2 para o tópico 3, um auxílio devocional muito bom, né, que é do comentário Novo Testamento da aplicação pessoal, e aí aqueles que puderem ampliar, amplie, se não, mas tem aqui um material extra que vai servir para nortear a sua aula também. E aí, terceiro tópico da lição, fé para seguir em frente. É a parte mais prática, que é a parte justamente de uma dinâmica que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá para o tópico de número 1, o que é fé? Perguntado aos vossos alunos o que é fé, de acordo com as respostas deles, vocês vão fazer uma mediação de saberes, tá bom? E nessa mediação de saberes, apresentar, é claro, o conceito que aparece aí na lição, tá bom? E dentre os conceitos que aparecem na lição, vai estar o conceito de Hebreus 11, primeiro, que diz que é certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Agora, é só ter uma pequena cautela nessa situação de que fé é apenas certeza daquilo que a gente vai receber, porque nessa mesma situação tem muita gente que não é cristão, tem muita gente que não crê em Jesus, mas que tem fé que vai receber alguma coisa. Não é? Nós estamos enfrentando um grande problema moral no país e tem muita gente que tem fé que vai estragar as famílias do Brasil. Tem muita gente que tem fé que vai passar no Congresso leis que permitam o aborto. Tem muita gente que tem fé que vai ser legalizado as drogas no Brasil. Então, assim, a ideia de fé vai ter que ser trabalhada, porque não é simplesmente o que vamos receber na minha esperança, tá? Então, é associado essa fé, essa certeza à crença em Deus, tá bom? Então, é um conceito que precisa estar bem claro na cabeça dos nossos adolescentes, porque senão vai ficar apenas confissão positiva, não é? E aqui no comentário, o comentarista ele faz questão de dizer: precisamos entender que fé não é confiança em si mesmo, ou seja, pensamento positivo, tá? Então tem muita gente que faz essa associação, tá? Tenha fé que você vai conseguir, pense positivo, e não é assim, tá? A nossa fé, essa certeza, está baseada na crença em Deus, tá bom? E aí nós vamos trabalhar a ideia mesmo, tá? O segundo parágrafo, o comentarista vai trabalhar Hebreus 11:1, justamente isso. A fé é a prova que existem coisas que não podemos ver, mas que em breve desfrutaremos, pois foram prometidas por Deus, tá bom? Então, trabalhar aqui o conceito de fé. No segundo tópico, e esse aqui, ele é mais trabalhoso, então,
eu recomendo a você, está aí sendo disponibilizado na sua tela, uma relação desses heróis da galeria da fé e que você pode reproduzir aí, professor, seja no data show, seja num quadro. Não tenho esses materiais para usar, então escreve num papelzinho sulfite, né? A4, A3 se for até maior um pouquinho, numa cartolina, e leva lá para os vossos alunos a relação nominal da galeria da fé, né? Desses homens e mulheres que são destacados aqui para ser colocado aqui para os vossos alunos. E, se possível, você pode fazer um quadro, não é? Colocar os nomes e cada aluno sair aí alternando, colocar o motivo pelo qual ele foi classificado como herói da fé, tá bom? Se nós formos falar aqui, o tempo não dá, não há tempo previsto para a gente fazer essa narrativa toda, mas você pode fazer e aproveitar esse quadro que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então, aqui nós começamos, né, com Abel e chega a passar por Samuel e os profetas. Então, tem muita gente que é narrado aqui e que você sai detalhando um por um. Justamente nesse quadro, eu coloco também para vocês um quadro aí do pastor Gesiel Gomes, que está em uma de suas produções literárias, especificamente na Bíblia de Estudos, Gesiel Gomes, que há 10 pessoas que são exemplos de fé. Algumas delas já estão na galeria da fé. Então você pode fazer um outro paralelo, utilizar então da tabela e acrescentar uma coluna e aí ter um material a mais. Então começa com Abraão, fé para obedecer. Está aí, eu estou colocando e está sendo colocado também a referência, tá bom? Neste caso de Abraão, Hebreus 11, 8, 17. Os demais eu não vou fazer leitura da referência porque está aí na tela de vocês, tá bom? Lá vai, Barnabé. Ó, a gente nem fala de Barnabé, só lembra de Barnabé quando está falando com Paulo, né? Saulo, Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé, depois Paulo e Barnabé. Então, normalmente a gente nem fala muito de Barnabé, mas está aqui também, né? Uma fé para acreditar em novos irmãos. Quando muita gente estava com medo de Saulo, do irmão Saulo, Barnabé foi um que acreditou. Saulo é o nosso irmão e vai ser pregador lá em Antioquia. Vou levá-lo para pregar e vai ser uma bênção. E de fato foi. E hoje a Igreja Ocidental agradece muito aos talentos deste Paulo. Mas antes de ter Paulo, teve um Barnabé em sua vida. E aí nós temos Caleb, fé para entrar na terra prometida. Nós temos Enoque, fé para viver acima das circunstâncias. Nós temos Estevão, fé para morrer por Cristo. Nós temos Jó, fé para sofrer sem limites. Moisés, fé para renunciar ao trono do Egito. Nós temos os irmãos de Roma, os romanos, a igreja lá em Roma, que tiveram fé para espalhar pelo mundo. E nós tivemos os tessalonicenses, a igreja lá de Tessalônica, ela teve justamente uma fé acompanhada do amor e de esperança. E por fim, Paulo, que teve fé para ser guardada até o fim, tá? E 2 Timóteo 4 e 7. Então, assim, nós temos aí muita gente que pode ser colocado aí nesse quadro de fé e trabalhar justamente isso com os nossos adolescentes. Eu não sei, possivelmente você não sabe, mas se souber, sabe de um caso ou outro, de algum adolescente que está precisando dessa injeção de fé porque está passando por alguma dificuldade, alguma situação. Tá? Então, esse momento é aquele momento de trazermos essas informações e dizer para os nossos adolescentes que alguns passaram por dificuldades, que eles podem estar passando por dificuldades, mas independente disso, né, Deus está ao nosso lado, como esteve ao lado de cada um dos que vocês citarem. Inclusive, algumas pessoas que eu peço a vocês que toquem mesmo no assunto, né, na galeria da fé, como, por exemplo, Raabe. Né? Ela se encontra aí, né?
Raabe, que demonstrou sua fé recebendo os espias de Israel. Então tá aí, né, justamente no verso 31 de Hebreus 11. Então, vocês podem fazer essas citações, entrar em alguns personagens que não são muito conhecidos, né, e trazer à tona. A Raabe mesmo, que aos olhos humanos, ela não deveria ter entrado na galeria da fé. Mas não só entra na galeria da fé, mas como também entra na genealogia, então, assim, de Jesus, né? Então, é interessante trazer essas informações para os vossos alunos. Fechando o terceiro tópico, e aí o tempo já nos diz para parar, nós temos aqui fé para seguir em frente. E logo aqui no primeiro parágrafo, o nosso comentarista, dentro dessa ideia de fé para seguir em frente, ele fala de automóvel, que o automóvel precisa de combustível para se movimentar. E aí você pode trazer justamente isso, uma dinâmica, trazendo a ideia de um automóvel, de um veículo que precisa de algo para impulsionar ele ir para frente e fazer a correlação com a nossa vida. Para nós prosseguirmos, precisamos de fé. Essa fé é a força, não é? Que vai fazer com que a gente seja motivado. Não é? Motivação, motivo, ação. Outra coisa que você pode fazer, não está aqui na lição, mas você pode fazer, é trazer a parábola do grão de mostarda, tá? Então, a Bíblia faz uma comparação sobre fé e a mostarda, mas muita gente faz uma comparação com o tamanho da mostarda, mas tamanho da semente. Mas a Bíblia não faz essa comparação, é comparado à mostarda, tá bom? E aí você pode trazer dentro desse terceiro tópico, fé para seguir em frente, essa fé associada ao pé de mostarda, desde a semente, a resiliência, não é? A dureza dessa semente em se estragar, até germinar, crescer e dar fruto. Então, assim é comparado a nossa fé. E, para fechar, vocês podem fazer coisas simples. Eu trago 2 barbantezinhos, tá? Então, num barbante comum, tá? Você pode partir já alguns pedacinhos e relacionar para o seu adolescente que esse barbante representa a nossa vida, uma vida comum, sem fé. Como é fácil ser partida. Mas, quando essa vida nossa ela é associada com a fé, e aí eu trago um barbante vermelho. Esse barbante, ele é até mais forte um pouquinho, aí faz o entrelaçado, né? E eles vão perceber que para partir já vai ser mais difícil. A minha vida agora, né, com fé, o vermelho, a ideia do sangue de Jesus, com fé em Cristo Jesus, eu vou estar mais firme, tá bom? A dinâmica simples, não gera tanto custo, até porque dentro dos kits dos professores de adolescentes, copo, barbante, cola, tesoura, é muito difícil faltar, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, e que a fé é mais do que um conjunto de crenças intelectualmente coerentes, fique marcado no coração dos nossos alunos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.